a gente criou porque se tornou uma oportunidade de a gente discutir arquitetura. Quem não veio na primeira edição foi o Zimbros, né? Ele veio falar do prêmio dele na Bienal. Então, o que a gente quer é que esse evento não seja simplesmente uma homenagem ao arquiteto, né? Que haja também uma discussão sobre a arquitetura. A gente quer detectar as várias linguagens desenvolvidas ali. E a gente resolveu priorizar nesse primeiro momento os trabalhos premiados em concursos recentes. Então, nós tivemos aqui o Zimbros, que foi o prêmio da Bienal. Nós vamos ter o professor Valguinski hoje. Vamos ter futuramente o professor Nonato. E a gente também vai chamar os órgãos públicos, né? IPDF, Fundação Educacional, são... Professor Valguinski. Obrigado. Posso enxergar? Então, como eu ia dizendo, a gente quer, o que a gente quer é criar uma discussão sobre a arquitetura, dizendo que as pessoas se encontram. Na verdade, é um pretexto para a gente estar aqui, uma confraternização, a gente se encontrar, né? E a gestão do Gilson, ela tem como ponto primordial buscar as pessoas, dos profissionais de arquitetura, melhor dizendo, necessidades. A gente vai voltar ao Instituto realmente para o arquiteto. Então, não é simplesmente uma festa. Quer dizer, o professor Valmir não está aqui simplesmente para ser homenageado. Ele também pode ser questionado. As pessoas estão aqui para discutir arquitetura. E a gente está pegando o gancho, porque ele é uma profissional. Tem muito respeito na cidade, tem uma produção importante, e a gente está, então, proporcionando a vocês esse momento de discussão. É só fazer uma propaganda também dos cursos que a gente vem realizando, né, que a gente vem criando aí um sistema de cursos, em várias áreas, né? Nós teremos ainda esse semestre o curso de paisagismo da Rosa Clias, da Estela Stiller em agosto, e tentando sempre fazer com que isso seja acessível, no que diz respeito ao preço, e que tenha qualidade. Então, o sucesso de tudo isso que a gente está fazendo depende do quê? Exclusivamente da participação de todos. Não adianta que sem a participação das pessoas, eu estou falando que onde a participação é pagar mesmo a unidade, é estar presente nesse momento, né? Pagar, criticar, quer dizer, a gente está tentando desenvolver uma homepage para que as pessoas tenham uma comunicação direta, rápida, né? Crítica, quer dizer, as pessoas criticarem, principalmente participar, né? Pagando, quer dizer, pagando anuidade. Sem esse dinheiro a gente não consegue realizar esses eventos. E por falar nisso, sem a SECO, que é a empresa que está patrocinando o evento de hoje, a gente também não teria conseguido realizar. Não teria conseguido fazer. Então, eu queria fazer um agradecimento, em primeiro lugar, à SECO, que é o patrocinador do evento de hoje. Eu queria chamar o Roger, antes de passar a palavra para o professor Valguinski, eu queria chamar o Roger da SECO, que vai fazer uma pequena apresentação da empresa dele. Boa noite, meu nome é Roger Maurício, estou representando a empresa SECO. A SECO é uma empresa de produtos para escritório de informática. Trabalhamos aqui em Brasília há mais de 10 anos, é uma empresa que tem 30 anos de mercado. E o público-alvo nosso aqui, a maioria de vocês também será o governo. E a SECO possui vários produtos, uns de ponta de linha, como os arquivos irisantes, no caso, armazenamento de documentos, né? De uma forma inteligente, que hoje são arquivos eletrônicos, e ambiente físico para a segurança física da informação. São as salas cofres que vários órgãos, como o Prodazem, Inimet, estão adquirindo. E é um prazer estar patrocinando esse evento. Não será o único, como o Francisco já citou. E no final da palestra do professor, nossos catálogos estão à disposição para vocês estarem conhecendo os produtos, produtos exclusivos, produtos com inovação de mercado, produtos que trazem para vocês que vão estar trabalhando futuramente, quem não formou ainda, mas quem já está na área há muito tempo, uma completa ambientalização do ambiente. Agradeço a todos. Obrigado. Gente, eu esqueci de falar meu nome lá hoje. Quem não conhece, depois quiser falar alguma coisa e quiser perguntar sobre a B, por favor. Eu, antes de fazer a apresentação do professor Júlio Valguinski, eu queria passar a palavra para o Gilson.
Então, eu queria só agradecer a presença de todos e reforçar um pouco o que o Lawande falou, que o IAB ele funciona em função da participação dos arquitetos e da sociedade. A nossa preocupação é com o arquiteto, com a arquitetura e com o bem-estar da sociedade, a qualidade de vida da sociedade. Então, sem a participação dos arquitetos e da sociedade, o IAB fica vazio. Só queria convocar todos que participem de todas as atividades que a gente está fazendo. Obrigado. Eu queria falar aqui um currículo aqui, breve, do professor José Galminsky. Ele é formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, curso feito de 53 a 57, pós-graduação Massachusetts Institute of Technology, o MIT em 74, doutoramento PhD no Cornell University, pós-doutorado no Hunter College City, University of New York, e projetos, entre os projetos realizados, a gente pode citar aqui 69, Biblioteca Central da Universidade de Brasília, de 15 mil metros quadrados, colaboradores, entre eles o Valmir Aguiar, Miguel Pereira, Jordão Sócrates, Restaurante Central da Universidade de Brasília, colaborador do Sr. Antônio Carlos Moraes de Castro, Biblioteca da Universidade Federal do Espírito Santo, colaborador Ione Marroquim, em 78, 79, Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba, em 84, Pavilhão da Náutica, do Yacht Clube de Brasília, em 87, a Casa J.J. Babinski, em 88, a Casa Thomas Jefferson, em 92, a Residência do Embaixador Moredson, em 94, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, em 96, o Pontão do Lago Sul, em 97, Residência da Q26, em 97, o Pontão do Lago Norte, em 99, Memorial do Milênio no Yacht Clube. Em 2000, segundo lugar no concurso Memorial do 500 anos. Que esse é o motivo do convite. Como eu falei, a gente priorizou os prêmios recentes tirados por arquitetos nos últimos concursos promovidos pelos IABs, enfim, os concursos nacionais. Então, eu vou passar a palavra para o professor José Galminsky. Obrigado. Muito obrigado. Eu queria dizer inicialmente o seguinte, que o tema central, o motivo desse encontro, em primeiro lugar, isso aqui não é uma palestra, isso aqui é um encontro de conversa entre arquitetos. E eu gostaria de minimizar esse título de palestra, mas uma conversa. O tema central é esse que o Gilson se referiu, esse projeto memorial dos 500 anos do descobrimento do Brasil, e nós, em equipe, tiramos o segundo lugar. Então, nós vamos mostrar esse projeto. Mas o objetivo maior não é esse. O objetivo maior seria de nós discutirmos algumas questões com relação a metáforas, simbolismo, representações em arquitetura. E, para isso, eu vou ter que mostrar esse projeto, naturalmente, que é o tema central, mas relacionar esse projeto com elementos de outros projetos que trataram de certa forma dessas questões de representação, simbolismo e metáforas. Para não cansar, eu peguei elementos de outros projetos, pincei elementos de outros projetos. E eu mesmo não tenho muita certeza de que esse procedimento seja um procedimento correto, porque muitas vezes um projeto sempre, né,
Projeto é um elemento unitário e retirar elementos, isso pode causar danos, mas seria neste sentido. O objetivo, então, maior, além desse ou através disso, seria a análise de um método de projetação e expor a gênese das ideias inspiradoras destes projetos, com esse viés que eu coloquei. Veja bem, nós não vamos falar de linguagem arquitetônica. Esse conceito, inclusive, é um conceito controverso e que nós não gostaríamos de colocar, inclusive, induzi-los a pensar que nós vamos tratar de linguagem. Talvez nós vamos tratar de elementos de linguagem. Vocês sabem perfeitamente que existe uma controvérsia, ou não existe um consenso com a relação de que a arquitetura constitua uma linguagem, em que pese ela conter elementos de linguagem. Também nós não vamos nos referir a mimeses, tipo cariátides, tipo aqueles desenhos tão divulgados de colunas, árvore, nem tampouco de metáforas explícitas, como o Chicago Tribune, a coluna de Adolf Loos, muito menos de metáforas antropomórficas, tipo a casa cara, a Face House, do Yamashita, aliás, isso foi um recurso muito empregado na arquitetura neoclássica. E também não vamos fazer as brincadeiras eróticas do Stanley Tigeman. Eu acho que vocês devem conhecer a Daisy House, em que ele desenhou as partes, a casa inteira em planta e elevação, representando as partes erógenas. Mas isso também são metáforas, não vamos entrar nisso. Os nossos trabalhos buscam significados da forma no repertório de arquétipos que se encontram na nossa bagagem cultural. Isto é o fundamento dos nossos trabalhos. Às vezes nós usamos e encontramos fortes significados formais em arquiteturas de épocas mais recentes. Mas nem por isso a gente descarta. Portanto, não são só arquétipos. Uma outra vertente desses trabalhos, é o conceito de contexto. E, do ponto de vista mais vulgar, é evidentemente que o contexto nos fornece os condicionantes imediatos da arquitetura, né? Isso
fornece também um repertório formal histórico, mas eu não estou me referindo a uma aderência copista do contexto. Não se trata de uma arquitetura imediatista, de estar junto, de estar com. Mais importante no contexto é o contexto cultural, com a sua gama de valores éticos como fonte de inspiração de significados. Isso transparece mais claramente em algumas obras, como no BID, que nós vamos ver ali en passant rapidamente, eu vou chamar a atenção quando passar por cima disso. Então, diante dessa questão de arquétipos ou de busca de significados, fica assim uma pergunta: onde começar? Aonde buscar isso? Isso, naturalmente, depende da inclinação de cada arquiteto. Por vezes, os próprios temas sugerem o rumo da pesquisa. Um exemplo notável é o caso do Louis Kahn, que sempre partia de um lema de expressar o caráter das instituições. Ele via a arquitetura através destas representações. Na realidade, deixa eu perguntar, eu tenho que ficar segurando isso aqui? Cadê o rapaz? Porque realmente... Não pega? Pega? Bom. Não, deixa eu pego. Mas isso tudo que eu estava falando é o seguinte: na prática, isto na realidade são questões muito simples de se fazer. Obrigado. Pronto, vai botar aqui. Eu pensei que tinha aquela coisinha assim, pequenininho. Bom. Não, para um pouquinho, eu fico com isso na mão. Obrigado. Mas, pegando o fio da meada, que espero que vocês não tenham esquecido, eu queria dizer o seguinte: que estas questões são, na prática da produção, muito simples de se percorrer. E o mais difícil falar sobre isso, eu acho que agora nós podíamos então entrar na sequência propriamente das apresentações. Em primeiro lugar, o memorial dos 500 anos, que vocês viram ali. Queria fazer alguns comentários. Tem que sair daqui. Desculpe as costas. Queria fazer uns comentários.
Esse memorial foi um chamamento nacional, um concurso. Esteve aqui um cartaz, eu acho que continua até ali o cartazinho. E nós resolvemos entrar porque já tínhamos feito um trabalho anterior a esse que parecia, à primeira vista, que tinha muita similaridade. E depois nós vimos que não tinha tanta similaridade. O memorial, eles queriam que tivesse um caráter monumental, faz parte do programa, e que contivesse um programa de uma sala de encontros com uns 80 metros, mais ou menos, que tivesse um salão de eventos, que tivesse copas, sanitários, depósito, área útil, tal, um total de 130 metros quadrados. Muito bem. Quando nós olhamos o terreno, que até tinha um slide aí que era só do terreno, mas agora ele desapareceu. Mas o terreno está aqui. É um lote. Esse é o terreno. Aqui. Esse aqui. Bom, aqui é a equipe do Ricardo, que está operando aqui o Rogério, que está lá atrás, sentado, mas que eu estou apontando para ele. A Alda, no paisagismo, que não está presente. O Ellington Brandão, iluminotécnica, o engenheiro Alexandre Campos, estrutura. Tem um painel muito importante, um mural, na realidade, que foi elaborado pelo Ricardo, inclusive as modelagens 3D, a renderização foi feita pelo Rogério, e participaram do trabalho os estagiários estudantes Vitor Freire e Ricardo Suriani, ambos estudantes na época da UNB. Então, o memorial, seguinte, ele é localizado aqui nesse lote, é um lote muito bonito, é um bosque, junto a um bosque aqui com 2 e 3 árvores tombadas pelo patrimônio, são araucárias. Esta é a rua principal, e aqui tem uma rua secundária importante, esta é a grande avenida. Então, nós começamos a estudar esse memorial, que precisava ter alguns aspectos simbólicos, né? E as salas de reuniões. Então, nós colocamos as salas de reuniões na parte de baixo, imaginamos isso, um pequeno auditório ao ar livre, alguns elementos aqui representando a água, colunas, o térreo seria isto. Isso aqui são croquis iniciais, vamos passar adiante. Essa ideia foi evoluindo, aqui embaixo teria o salão de eventos. Isto aqui daria o caráter monumental. Isto aqui está engastado no morro. Obrigado. Vou botar uma aguinha aqui. Podemos passar adiante. A ideia foi evoluindo. Isso aqui são croquis feitos durante o trabalho.
Depois, para ajustar a questão de custos, esses elementos aqui foram diminuídos para ficar só uma espécie de arquitrave aqui nessas colunas. Aqui, então, seria um grande painel. Nós percebemos que tinha que haver uma ligação entre as ruas, então foi feita aqui uma ligação entre as ruas. Existia no início, a gente pensava que existia um riacho, mas na realidade não era um riacho, passagem. Então isso aqui era exploração ainda da ideia. Depois a ideia começou a ter umas dimensões. Aqui seria dois pavimentos, a gente passando por cima, por baixo. Isso aqui é o destaque daquelas colunas. Um certo estudo de dimensionamento delas, como é que ficaria. Então, o terreno, a ideia foi o seguinte: no concurso a gente abriu com a carta do Pero Vaz de Caminho, mas a ideia, aqui é o terreno, deveria haver uma ligação entre essa rua e esta. Então nós traçamos dois eixos que se cruzam nesse ponto, e esta seria a área do monumento. Esta via de pedestre. Então, isto aqui ficou constituindo a circulação de pedestres. O local realmente é um oásis, né? E esta obra, portanto, foi concebida como uma escultura ao ar livre, toda em branco, se destacando no arvoredo verde. O memorial, assim pensado, seria um local de estar e um local de passagem. Local de passagem. Esse eixo estaria lá em cima. O eixo norte-sul organiza a obra arquitetônica. E esse aqui, leste-oeste, faz a ligação. A via de pedestres foi concebida como uma passarela de madeira elevada com uma rampa indo ao pavimento inferior e emergindo aqui. Portanto, o pedestre pode transitar entre as duas ruas e, sem querer, ele está no meio do monumento, ou descer e participar aqui no salão de eventos, no trecho inferior. O monumento, desta forma, ele integra intimamente a arquitetura e o urbanismo. De certa forma, ele seria o que a rodoviária aqui do Lúcio Costa, né? E onde você tem uma intimidade entre arquitetura e urbanismo. Portanto, nós temos dois níveis.
No nível inferior é o salão de eventos, os complementos programáticos, e na frente do salão de eventos, o salão de eventos está aqui embaixo, serviços seguem adjacentes a ele, aqui. E na frente, um grande mural, como suporte de inscrições, desenhos artísticos, numa escala macro, esse grande mural aqui. O mural contém na sua frente, podia subir aqui um pouquinho. O mural contém na sua frente 3 colunas, que simbolizam. Pode voltar ali para o. E vou subir aqui, descendo aqui um pouquinho. Aqui fala do mural. Isso. Está aqui. O mural, suporte de inscrição e desenhos artísticos em macroescala, etc. Com desenhos evocativos das caravelas, dos portugueses, dos cristãos novos, dos povos indígenas, povos negros, que aqui foram trazidos, e marcam de forma indelével o processo civilizatório brasileiro. Muito bem. As 3 colunas representariam, seria, portanto, uma metáfora dos 3 povos que moldaram a brasilidade de hoje: o branco, o negro e o índio. E aqueles elementos em cima das colunas, a guisa de, no início seria uma arquitrave, mas posteriormente ele passou a ser entendido como uma metáfora das velas. As colunas emergem, velas de caravelas, né? As colunas emergem de um espelho d'água que representaria os oceanos, o oceano, né? Separa. Do ponto de vista ainda funcional, nós teríamos um acesso de carros, isso era pedido de autoridades, aqui, e um acesso para carga e descarga dos serviços desse lado de cá. Então aqui vem o carro, vem e sai. Isso fazia parte do programa. Do ponto de vista paisagístico, nós criamos umas trilhas com 3 estações, exatamente nos 3 pinheiros tombados. Tombados pelo patrimônio. Vamos seguir. Essas coisas aparecem melhor aqui. Nós temos a planta baixa com o salão de eventos, a rampa inferior, o espelho d'água, onde repousam as colunas,
um deck, porque aqui é salão de eventos, a parte externa, a parte de acesso aos serviços sanitários, parte de manobras. Incluímos uma escada, porque quem está aqui ou em cima quer mudar de pavimento, em vez de andar a rampa muito longa, então teria aqui uma escada para auxiliar. Esse grande muro de arrimo constitui o local para o mural. No pavimento de cima, então aqui aparece o terreno inteiro, uma via superior, a inferior e um auditório para 50 lugares. O mural fica aqui. Então, esta parte constitui a parte monumental. Vamos seguir. Isto aqui são os cortes, onde aparece a ideia é que essa parte utilitária de salão de eventos e depósito, isto, não comparecesse, não determinasse a forma da arquitetura, e sim os elementos simbólicos. Então aqui aparece parte do mural, os três, no caso isso aqui está sobreposto, mas são 3 colunas em cima, a representação das velas ao vento. O seguinte. Esse outro corte, aparece aqui o belvedere, que é a parte semicircular da via superior, que forma aqui um hall do salão de eventos. Na frente, o painel, esse painel tem 25 metros por 5 de altura. Aqui se vê a proporção. Então, esses elementos configuram, na realidade, esta escala monumental. Podemos seguir no outro. Bom, aqui, isso aqui já é uma prancha, como foi apresentado no concurso, das várias achadas. Podemos seguir. O sistema construtivo foi descrito nesta sequência. Nesta obra, o modernismo da arquitetura aparece muito claramente na estrutura, muito racional, mas que não determina a forma da obra. Aqui, esse painel, na realidade, ele é semi-enterrado. Essa parte toda aqui é engastada no morro, só emerge do terreno esse tanto, mas aqui está mostrando o sistema estrutural. Podemos ir mais adiante. O painel desdobrado, porque ele é semicircular, ele é desdobrado, ele conta uma história das caravelas, etc. Mas isso é mais uma sugestão, porque nós contamos com os artistas locais para desenvolver este painel.
Aqui são, que era pedido quadro de especificações, tem orçamento, continua com estruturas, etc. Podemos passar para outro. Isso aqui é uma vista de um espectador no último degrau, mais alto degrau da arquibancada, que aqui se vê algumas, está um pouquinho fraco, mas percebam que isso aqui é de madeira, mas o monumento é todo em concreto e em branco. E aqui o mural, este é o belvedere. Pessoa passa direto, quem quiser. Outras pessoas podem parar aqui ou descansar e, eventualmente, ter eventos aqui. Vamos seguir. Isso aqui são as vistas. Isso aqui seria uma vista inferior, quem está passando por baixo, vendo o painel refletido na água, e isto aqui lá em cima é o belvedere e as três colunas representativas dos três povos e as velas ao vento. Isso é uma vista aérea, aqui aparece o deck em madeira. Madeira porque é no meio de um bosque de eucaliptos, muito bonito. E então se destaca, de repente, o monumento em branco. Isto aqui seria uma vista de quem está molhando os pés e consegue olhar até lá em cima. Vamos seguir. Nesta representação não foi apresentado o bosque inteiro, mas todas as vistas foram tratadas aqui com um elemento de fechamento. Vamos seguir mais adiante. O painel novamente, em inteira grandeza. Este. Muito bem. Só que esse... Então, acabou a apresentação do memorial, vocês perceberam tudo dele. Mas isso não terminou a apresentação. Eu só vou mostrar agora as origens disso, porque que eu acredito que é a parte mais interessante. Este aqui é o memorial do milênio do Yacht Club de Brasília, que eu tinha feito antes. O que é isso? Junto do lago tem um calçadão com uma pequena elevação e uma árvore existente no local escolhido. Então, isto aqui é um muro engastado no terreno com gravado o nome dos 3.600 sócios do Yacht Club que cruzaram esse dia de 31 de dezembro para o ano 2000. Esse é o memorial do ano milênio, do ano 2000. E então
Então surgiu a seguinte ideia, que esse local deveria de ter um caráter simbólico, monumental, pelo que representa as 3.600 pessoas. E com o tempo, esse memorial, nós achamos que iria assumindo um caráter sagrado, um contínuo desaparecimento de pessoas com o tempo. Isso seria um local de recordação. Não é? Então, nós criamos um micro-auditório aqui. Aqui cabem uns 50 pessoas também. Esse caráter monumental está dado por esta forma. E um altar. Esse altar é simplesmente uma mesa, uma pequena mesa, que foi inaugurado no dia 31, numa cerimônia ecumênica, um representante de várias igrejas, aqui. Isto aqui está centrado nesta árvore, que é uma acácia, e esta postura de deslocar a obra nesta árvore é uma atitude de integração da arquitetura no meio, tem mais no meio ambiente ecológico, tem mais um caráter educativo da comunidade. Este memorial, se vocês perceberem, tem uma similaridade com esse memorial dos 500 anos. Foi daqui que eu pensei que eu simplesmente poderia transpor, só que eu me enganei, não consegui, mas de qualquer forma, a origem daquele memorial está aqui. Mas este aqui tem uma origem, e é o próximo. Bom, isso aqui são croquis da eternidade. O próximo. O próximo é o memorial, pode passar, né? O memorial do Pontão do Lago Sul. O memorial do Pontão do Lago Sul surgiu uma invenção de registrar o esforço coletivo da comunidade que lutou e conseguiu fazer daquele lugar a sua aspiração. Então eu achei que devia de registrar isso para a posteridade. Surgiu a ideia, e o proprietário concordou, de se fazer esse memorial. Um muro contando a história do próprio Pontão do Lago Sul. Em vidro temperado, o desenho do memorial, o diagrama do memorial. A representação, uma cascatinha para representar a própria Lago Paranoá, que determinou, condicionou a existência disso. Mas esse pequeno monumento está numa plataforma de 3 degraus. Claro que tem uma rampa aqui para acesso, né? E ele foi todo
de acordo com a seção áurea, que na realidade é a série de Fibonacci, que, como você sabe, deu origem ao modulor do Corbusier. É uma proporção de 1,618, é uma série, né? Ou 1,618 para as dimensões que crescem, ou 0,618 para as dimensões que diminuem. Isto foi feito em cima de uma dimensão, que é o diâmetro deste semicírculo, que foi escolhido 7. Né? Em primeiro lugar, 7 metros era uma distância que geraria um monumento das dimensões que a gente queria. Mas não 6,5 metros, não 7,15 metros, 7, pelo caráter, pelas conotações do número. Então, aqui em Brasília seria uma obra toda nas dimensões horizontais e verticais, feita dentro do princípio da seção áurea. Isto era no sentido de dar uma proporção transcendente, considerada transcendente na história da arquitetura ocidental. Porque a gente vê a seção áurea aparecer repetidas vezes ao longo da história. Então, nós teríamos aqui em Brasília a seção áurea. Este monumento, né, de certa forma, é um número cabalístico, né? Mas esse monumento tem uma similaridade, uma relação com o outro monumento, que é o pórtico do Pontão, que vocês viram sempre discutido aí no jornal, essa polêmica, mas tinha um pórtico que eu projetei. Porque existe uma via de entrada no Pontão. Uma via. E esta via de entrada seria marcada na entrada pelo pórtico e no seu extremo pelo memorial. Com isto, nós teríamos estruturada esta via de penetração. Isso aqui são os primeiros desenhos do pórtico, desenhos feitos à mão. Isso aqui é uma visão artística já do próprio construtor, que já tem deformações aqui do projeto, mas visão deles. O pórtico seria, tem uma via de entrada, a via de entrada tem duas mãos, entrada e saída, e uma penetração de pedestres por aqui. Né? O seguinte, seria todo em tijolo, o pórtico, a via de pedestres está marcada por uma marquise em aço e vidro temperado. É um símbolo de acolhimento ao pedestre. O pórtico em si, ele tem essa conotação de acolhimento sem nenhuma função utilitária, a não ser esta expressão de acolhimento.
esse pilar cai no espelho d'água e esse outro vão inteiramente espelho d'água, esse é o vão de saída, esse aqui de chegada e aqui pedestres. Então é esse caráter simbólico. Uns elementos retirando o pórtico, pode voltar no anterior. Aqui teriam umas conotações, uns de frisos neoclássicos, mas no sentido de fazer um casamento do novíssimo com uma linguagem, elementos da nossa tradição arquitetônica. Mas, pode seguir. Talvez, só uma paradinha. Depois eu até me penitenciei por esses detalhes, porque eu acredito que esse detalhe tenha detonado uma paixão incontrolável, sabe? Que assumiu proporções avassaladoras na mentalidade. O que era para ser uma referência sutil gerou, eu acredito, aquilo que está lá, que é um pórtico romano. Meia culpa, cuja autoria é desconhecida. A autoria é desconhecida. Mas, já que nós estamos no pontão, eu queria prosseguir com esta digressão sobre metáforas, simbolismos e citações e mostrar no próprio pontão os obeliscos. Pontão tem duas maneiras de entrar. Uma é pelo pórtico. Então está marcada a entrada. A outra é de lancha ou de barco pelo lago. Essa entrada pelo lago, que tem uma marina, devia ser também celebrada, exaltada, dar as boas-vindas aos veleiros, aos marinheiros. Então surgiu essa ideia de fazer dois pórticos, dois obeliscos. Na realidade, isto é uma citação direta da Piazzetta de São Marco, com suas duas colunas monumentais. Esta Piazzetta exatamente é a recepção dos navios que vinham do Adriático para Veneza. São duas, aqui aparece, uma contém o leão, o leone de São Marco, que é o símbolo da dominação dos Doge, e a outra era a imagem do São Teodoro, patrono naquela época. Isso foi feito na época, chamado um matemático, Niccolo Barbieri, século XII. Bom, isso aqui me inspirou, e então
eu fiz esta citação no pontão, fazendo os 2 obeliscos, naturalmente, com uma redução da monumentalidade, mas vocês percebam que é a mesma base, o fuste, e em vez dos leões e do santo, enfim, eu tinha que botar alguma coisa. Então, rapidamente, um outro tipo de... Agora, uma outra citação. É o pórtico do pavilhão da Náutica, no Yacht Club. O pórtico do pavilhão, isso é uma vista interna do pavilhão da Náutica. Na realidade, o pavilhão da Náutica é uma sucessão de metáforas. Cada parte é uma representação. Mas eu estava destacando nessa conversa um tipo de representação. Só um tipo de representação. E é isso aqui. Isto é uma citação de um detalhe do tabernáculo da Capella Medici, inclusive que é, de certa forma, repetido, um pouco diferente, no vestíbulo da Biblioteca Lavenciana. Isto é Michelangelo, Florença, 1532. Eu não botei aqui o próprio desenvolvimento. Pode passar. Porque ele fez isto. Você sabe, o tabernáculo é arrebata a imaginação, a ideia do tabernáculo arrebata a imaginação dos povos há séculos. Não é por acaso que o Michelangelo fez isso na Capella Medici, mas ele fez em 2 dimensões. Então eu me inspirei naquilo e fiz em 3 dimensões. Não, fica lá. Aqui. Ela é cheia de... Isso aqui são croquis da época do projeto. Pode seguir. O pórtico. Está aqui. O pórtico tem uma ideia de passagem. O conceito de passagem é um conceito que envolve tempo, que envolve espaço e que tem um caráter, inclusive, religioso. A passagem de Deus sobre o Egito, a saída do povo hebreu do Egito em direção à terra prometida, isso está contido nessa ideia de passagem. Por isso é tão importante celebrar a passagem. E, ao mesmo tempo, é uma exaltação de recebimento da pessoa. Você vê que aqui é uma passagem, não se entra, se muda de espaço, mas não se entra no espaço fechado. Então, deixa eu ver o outro slide. E outro. Mas isso aqui, na realidade, era cheio de metáforas. Isto aqui é da náutica, isto aqui representava
a proa de um navio, essa parte toda aqui foi pensada em termos de escultura, né? Pode passar um pouquinho. Estes pilares, eu queria chamar a atenção, depois eu vou chamar a atenção disso no outro projeto também, que a posição desse pilar aqui foi deslocada propositadamente, porque a posição natural dele seria aqui. Isto aqui foi acrescentado exatamente para destacar o pilar, no caso também 3 pilares, e conferir uma dupla metáfora aqui. Os velejadores entendem isto aqui como mastros dos navios, mastros dos barcos. É assim que eles veem. Eles entendem, inclusive, estas coberturas triangulares como velas dos barcos, que são triangulares. Mas, às vezes, isto aqui pode mudar de expressão e ser entendido, ou quando acontece um casamento aqui, né, isso passa a ser, passa a assumir o caráter de uma capela, como assumiu já várias vezes. Então é uma dupla metáfora. Seguir um pouquinho. Os apoios da estrutura metálica foram tratadas também quase como um oratório. Isso era uma homenagem ao inspirador deste pavilhão, a pessoa era Carlos Ramos, a pessoa que inspirou isso e que morreu antes da sua realização. Então, no detalhamento, eu fui impregnando esta obra das suas lembranças. Seguindo, próximo. Esse é o pavilhão da náutica. Este pórtico foi retomado na casa do Thomas Jefferson. Isso aqui é a entrada da Thomas Jefferson, que tem um pórtico. O seguinte, o pórtico sempre com o caráter da representação aqui, né? Aqui é uma representação da casa, é uma metáfora do arquétipo de casa, como a gente pode encontrar no Viollet Leduc. Esse é o pórtico principal. Vamos seguir. Aqui. Mas o pórtico posterior é que é a retomada daquele mesmo elemento, mas aqui em caráter monumental. A parte posterior é a parte onde vem o estacionamento, onde entram alunos e vem pedestre que descem de ônibus, etc. E esse pórtico, eu quis colocar aqui toda esta ênfase para contrapor a ideia de que existe pervasiva na sociedade brasileira do fundos, da parte de trás, da parte a ser escondida, da parte de mais baixo nível, que tem origens na nossa formação lá atrás escravocrata. Então, isto nega tudo. O pórtico posterior é a celebração, enaltece quem entra por aqui. Na realidade, não é por aqui, na realidade é pelo outro lado. Esse é o lado da entrada. E, enfim, isso aqui é uma ligação
situação que existe, mas é a retomada de um tema que eu achei interessante mostrar. Vamos seguir. Pórticos. Nós estamos sempre olhando representações, metáforas e simbolismos em como aparecem alguns projetos. Aqui tem uma série de representações, mas que eu devo passar muito rápido. Esse é o prédio do BID. Acho que tem um outro slide aqui. Aqui eu quis representar a permanência, quis representar Brasília através dos pilotis, quis representar a abertura e esta sucessão de elementos que resulta nesta composição da fachada principal. E o BID tem dois acessos. O acesso da frente é para os visitantes, o acesso posterior é para os funcionários. E, naturalmente, eu me vi novamente diante daquela ideia dos fundos, da parte posterior, rompi com isso, criando um pórtico de entrada posterior. O seguinte, está muito escuro, mas o pórtico é esse aqui, ele contém aquela mesma simbologia, metáfora da casa e duas águas, não sei o quê. E só que é uma vista interna, mas o pórtico estaria indo lá dos fundos, passando por aqui. Está aqui ele mais claramente. Isso se revelou até providencial, porque nós estamos projetando agora um salão multiuso, cuja entrada principal, salão multiuso para autoridades e reuniões, vai aí presidente da República, e Malan e companhia, todos aparecem aí. E esse salão multiuso vai ter a entrada principal aqui. Portanto, aquela ideia, com o tempo, até que teve mais funções. Mais um pórtico. Mais um pórtico. Sempre com esta ideia de celebração. Uma residência, no caso, minha casa, e aqui uma composição no ritmo A, B, A, B, A, B. Existe uma simetria muito clara aqui, A, B, A, B, A. E uma centralidade. Esse pórtico não só ele faz essa celebração, mas ainda marca a centralidade da composição. Os elementos laterais contêm uma centralidade em si, neste lado e neste também. Esta é a vista posterior desse pórtico. Vamos seguir. Enfim. Bom, pórtico. O pórtico seguinte é uma solução diferente. Esta
criar uma ambiguidade, porque esse espaço, esta abertura é para o espaço aberto, mas essa área que constitui o posto é coberta. Então existe uma ambiguidade aqui, uma transformação e brinca-se com isso. Aqui esse muro foi elevado para exaltar um elemento da casa mineira que o proprietário é a origem do proprietário, então isto foi colocado. Aparece aqui. Não sei. Agora, uma outra ordem de metáforas. Isto aqui, no Yacht Club, novamente, foi feito piscina coberta, e eles construíram só a piscina, não construíram a cobertura, e aí então ficou um pouco difícil. Eu tinha feito um pódio, porque é para competições, uma pequena elevação, mas isso seria coberto, teria uma expressão volumétrica no projeto, e resultou uma coisa inexpressiva ali no chão, e tinha que se fazer criar um espaço. Então me pediram para fazer a cobertura do pódio. Então são 2 pilares, uma viga e umas nervuras. O pilar se transforma numa coluna. Estas nervuras ao longo do pilar representam quase um elemento de um pilar gótico, que são elementos funcionais para aumentar a inércia. A base, normalmente, de um pilar metálico tem uns triangulinhos para o pilar não cair. Eu transformei na base da coluna. E, naturalmente, esta coluna não pode ter um capitão, mas pode ter a grinalda, que é uma celebração do espírito comunitário, das festas, das competições, só que as pétalas são em vidro, não mais em aço. Então elas são leves, como toda essa estrutura. Esta viga se transforma numa arquitrave com referências a triglifos. Portanto, um simples elemento funcional adquire e transmite uma ideia transcendente. Esse é o pódio da piscina. Aqui é um projeto mais antigo. Existia aqui uma pequena obra em cima desta obra. Isso aqui no Yacht Club. Me pediram para fazer alguma coisa. Aqui tem uma máquina que a gente chama de guincho, que puxa os barcos da água. E eu
eu peguei essa ruína que existia lá e erigi esse pequeno pavilhão. Isso aqui tem 3 metros de largura por 5, 2 pavimentos, mas incluí o deck, incluí o mastro e a forma com um arquétipo da arquitetura da casa ocidental. Isto vai muito na linha do neorracionalismo. Vamos seguir. Agora, 2, e finalizando, vocês já devem estar cansados nisso. Tem só mais 3, mas tem 2 que trabalham juntos. É a questão da presença e da ausência na arquitetura. Isto é um tema que aparece muito na análise desconstrutivista do Jacques Derrida. É uma das primeiras formas de análise que ele faz, ele chama la différence. E essa questão da contraposição de elementos, o preto e o branco, o sim, o não, estar, não estar, a presença e a ausência. Então vamos ver como é que acontece. Esta obra, vocês talvez conheçam, é a Casa Thomas Jefferson, que ela não é uma obra modernista, sob hipótese alguma, mas quando chegou nesse elemento, eu fiz uma estrutura em concreto armado de tipo modernista. Né? Isso que eu já havia feito em meu tempo de arquiteto modernista. Eu já tinha feito coisas desse tipo. Então aqui eu botei, olhe bem essa estruturinha. Ela toda converge para um centro. Este centro é o lugar do pilar. Mas eu desloquei o pilar. E não só desloquei o pilar, como botei um capitel para exatamente criar esta contradição, esta ambiguidade, esse humor da negação do modernismo num elemento modernista. E essa negação se deu principalmente pela presença, mas também pelo deslocamento. Mas tem a presença. Agora tem um tipo de negação pela ausência. Em outra obra, isto aqui é a minha casa, não é minha casa, nossa casa, essa aqui, estou apontando ela. Eu sempre chamo isto é a casa JJ Galdins, José Julieta Galdins. Nessa casa, eu tinha um determinado momento em que eu tenho uma viga e um pilar. Mostra o anterior, por favor. Aqui tem uma viga e tem um pilar. Este pilar, agora a gente pode ir para o outro. A posição desse pilar, esta ponta aqui desse pilar, na realidade, do ponto de vista do cálculo estrutural, é para ficar aqui.
esta ponta é para ficar aqui. Mas eu não estava trabalhando com uma arquitetura modernista. Eu desloquei o pilar. E ao deslocar o pilar, eu transformei isso aqui numa arquitrave. E esta arquitrave merecia um capitel. Eu já tinha trabalhado com capitéis, mostrei para vocês um capitel. Mas eu achei que o capitel, fica lá, que o capitel ausente teria uma presença mais forte do que a sua própria materialização. Foi por esse motivo que eu tirei o pilar. E aqui adiante tem algumas, era isso que eu queria mostrar, aqui adiante tem algumas outras vistas, e isto aqui é interessante chamar a atenção. Isso aqui é um suporte, em cima tem uma viga, que é a cunheira da cobertura. Do ponto de vista estrutural, é uma viga que precisava. Pode mostrar o próximo. Uma viga que existe ali. Mas em vez de fazer uma viga, eu fiz duas vigas. Afastei de tal forma que entra a luz de cima. Então, isto é banhado de luz. É uma transcendência da funcionalidade e da técnica para atingir uma expressão quase que sagrada da casa, como a casa entendida não como residência, mas como lar, na sua origem grega, que representa os deuses da casa, lares. A casa, na origem da nossa cultura ocidental, tem um caráter sagrado. E isto eu quis representar naquele slide que o Ricardo tirou. Mas vamos prosseguir para, finalmente, o último. E aí, então, o último é uma coisinha muito pequena. Isso aqui é uma sucessão de croquis que eu fiz. É um posto, é uma parada de ônibus. Simplesmente, parada de ônibus. Mas a parada de ônibus, e aqui em Brasília, dá uma paradinha, fica um pouquinho aqui. E aqui em Brasília tem de todo tipo, tem funcionalistas, tem metálicas, tem de todo jeito. Esta aqui é uma tentativa de representação de elementos de Brasília. O piloti está aqui, que é um elemento típico de Brasília. Todo feito esse piloti, sucessão de pilares, suporta uma viga mestra, que ao mesmo tempo é uma calha, mas cujos terminais, pode passar, cujos terminais tem um elemento não funcionalista. Um art déco, aqui é uma concha de iluminação. Na parte de trás, o verde. Isso em argamassa armada. Pode passar. O verde, o
o seu elemento. Isto aqui seria até uma visão, naquela época se falava em metrô. Eu digo, olha, até juntando dois desse jeito ou de outro, pode dar uma cobertura a uma entrada de metrô. Eu tenho uma pergunta. Olhando que já tem sido feito no Brasil, a gente observa uma característica dela, com certeza a qualidade da execução. Todo mundo chama atenção para isso. Né? Passando pela Thomas Jefferson, outras pessoas me falam da qualidade da execução da sua obra. Então, saindo da parte de linguagem, assim, eu queria saber da relação disso, porque fazer um projeto, fazer uma ideia no papel, a gente sabe que depois para executar, nem sempre se pode. Né? É uma coisa difícil de se materializar depois, porque a gente começa a depender de outras coisas. Né? Curso, sei lá, até boa vontade, né? As pessoas que vão executar aquilo. Então, eu queria perguntar qual é a relação do seu escritório com a obra. Como é que é essa ponte do fazer o projeto, depois para a obra, o controle da qualidade da execução? Isso é uma questão muito simples. O que nós somos? Arquitetos. O que é um arquiteto? Em inglês é o Master Building. Arque, na origem grega, é o superior. Superior. O técnico refere-se à execução, à carpintaria, é o chefe da obra. É isto que nós somos. Nós não exercemos legalmente a chefia, mesmo que a complexidade é muito grande, mas a origem do nome que nos é o construtor maior. Então, a nossa profissão não termina no escritório. Aquilo é uma fase, aquilo é uma abstração. A nossa profissão o nosso projeto tem que prosseguir durante a execução, toda a execução. Nenhum de nós pode aceitar um contrato de fazer um papel desenhado. Nós só podemos aceitar incumbências desde que nós tenhamos o direito e o dever de permanecer na obra constantemente. E é aí que a gente controla o projeto. De outra forma, se perde a qualidade do próprio desenho. É isso que a gente faz. Alguém quer fazer pergunta? Alguém queria fazer uma pergunta? Eu queria te perguntar uma coisa não em relação à sua obra, mas com relação a você realizou um projeto, um concurso, foi o primeiro trabalho que você deu aqui. E você sabe que nós, arquitetos, o concurso é algo muito importante, porque é onde a gente pode, talvez, extravasar nossos pensamentos, nossas ideias. E eu ia ver que uma entidade que é promotora de concursos tem fez na sua história muitos concursos importantes, inclusive da cidade onde nós vivemos. Ultimamente, parece que nós convivemos aqui, sabemos que passamos por crises com relação aos concursos. Na Europa, existem várias modalidades que, inclusive, talvez sejam muito mais comuns
aqui no Brasil, que são os concursos fechados, porque as entidades promotoras são, às vezes, privadas. A gente sabe que, por exemplo, Barcelona, na época dos Jogos Olímpicos, a Torre de Telecomunicações, que era Norman Foster, foi feita, por exemplo, concurso fechado com 5 arquitetos. O aeroporto de Kansai, no Japão, que era do governo Piano, também foi feito através de concursos fechados. Então, além da modalidade dos concursos abertos, eles têm feito muito concursos fechados devido à questão da responsabilidade que esse arquiteto vai ter após ganhar o concurso, né? No Brasil, devido à nossa legislação, a gente tem feito muitos concursos abertos, mas nós estamos dentro da nossa casa, nós podemos falar isso, né? Nós achamos que estamos um pouco frustrados. Na época, quando eu exerci a presidência do IAB, fizemos o concurso do CREA, que até hoje não saiu do papel. O único que saiu do papel foi o concurso para o pavilhão do Brasil em Lisboa, que era uma obrigação do Ministério das Relações Exteriores fazê-lo, então ficou adiante. E depois, na gestão seguinte, tivemos outros concursos, tivemos a ponte, nós não tivemos problema, está ocorrendo. E a gente, pegando o panorama brasileiro, a gente vê que poucos os concursos realizados têm sido concretados. Ou seja, às vezes a gente até pensa que o concurso deu até uma questão de manipulação de política. Então, você, como um participante de concurso, você gosta, eu tive um pensamento em relação a isso, também gosto de fazer, muitos colegas nossos que estão aqui, eu queria que você desse para a gente, você, na tua experiência, o que você acha que vai acontecer com essa questão da realização dos concursos? Como uma manifestação nossa, de arquitetos, mostrar nossas ideias, nossa expressão, etc. Queria que você falasse um pouco disso, se é possível. É um tema controverso, porque existe segmentos dentro do IAB que são, considero isso uma cláusula pétrea, sem discussão. Eu acho que pode haver mais discussão. Eu acho que concursos no Brasil pode existir concursos internacionais. Seria ótimo que arquitetos, não me refiro provavelmente aos popstars, né? Mas enfim, né? De nível internacional, de outros países, participassem de concursos internacionais. Alguns. Concursos nacionais. Concursos privados. Muitos concursos privados. Eles acontecem, naturalmente. O IAB deve promover. Mas deve promover também acesso, como se fez em São Paulo. Há uns 30 anos atrás, com as escolas lá em São Paulo, foram convidados arquitetos dos escritórios particulares para fazer o trabalho. Também tudo coexistindo. Agora, o que eu estou achando problemático nos concursos é a questão da formação do júri. Isto é a alma do concurso, formação do júri. Eu já sei, tu sabes também, de concurso cujo júri foi formado assodadamente, em que os melhores representantes, os melhores arquitetos não podiam comparecer, então foram substituídos. As decisões do júri não são, e não devem ser também, questionadas pelos concorrentes, mas se o próprio Poder Judiciário brasileiro está sendo
questionado no sentido de que a sua independência não pode ser absoluta, que deve haver forças da sociedade, elementos da sociedade que controlem o judiciário brasileiro, que é o terceiro poder, por que não estudar um tipo de controle do IAB nos júris? Eu já vi e fui penalizado de participar em concurso por não levar, e o primeiro lugar levar por critérios que não estavam no edital. Se o critério não está no edital, ele não podia ganhar o primeiro lugar. Este júri devia ser controlado pelo IAB. Eu não falo dos jurados, eu não quero criar tumulto no concurso, mas o IAB tinha que ter uma forma de... Porque nós estamos vivendo aqui uma sucessão de problemas. Nós tivemos um concurso em que o primeiro lugar foi declarado por um jurado como objeto a ser desclassificado. Um membro do júri escolhido pelo IAB, que atesta que aquele projeto que tirou o primeiro lugar devia ser desclassificado, o IAB tinha que pegar isso, a somatória destas experiências, para criar um mecanismo de salvaguarda dos concursos e evitar que esta sucessão de problemas enfraqueça. Eu acho uma ideia válida. Não é uma forma única de trabalho, mas é um acesso importante. É isso que eu penso. E a gente vai sortear depois o livro sobre a obra do delegado. A gente vai sortear daqui a pouquinho. Obrigado. Obrigado.